Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta que acompanham aqui a programação do canal Mundo Botonista carinhosamente. Eu sou o Jefferson Carvalho e estou aqui para mais um aglomerado. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar com os rapazes, uma galera muito bacana lá do Rio de Janeiro. Roda a vinheta, daqui a pouco eu volto com eles. E é isso, rapazes. Olha só, já estou aqui na companhia dos meus amigos, meus amigos mesmo, pessoas muito queridas. Estive recentemente no Rio de Janeiro, fui abraçado por todos eles, carinhosamente. Pensa um pessoal bacana para receber a gente. Tem um problema, né, rapazes? O Rio de Janeiro é uma cidade muito feia, né? Não tem muitos atrativos. Quase que eu não tive tempo de ir lá dar um abraço em vocês. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu ver por quem eu começo. Vou começar aqui do meu lado com o querido Igor Quintais. Fala aí, querido, como é que estão as coisas no nosso querido Rio, lindo Rio de Janeiro? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que acompanham aí o canal Mundo Botonista. Rio de Janeiro na expectativa de sediar esse próximo campeonato brasileiro individual, depois de alguns anos, né? O último foi em 2015, e a gente vai contar aí as novidades sobre esse campeonato. Show de bola. Debaixo do nosso querido Igor tem um cara ali que está fazendo aniversário hoje, mas ele é importante. Ainda que ele não estivesse fazendo aniversário, a gente tem que tratar ele com toda a reverência. Meu querido Rogério Nunes, o Rogerinho, vice-campeão brasileiro no nosso último evento lá em São Paulo. Rogerinho, qual é o segredo, cara? Você, como dirigente, consegue conciliar tão bem isso que você dirige o evento, ajuda a organização do evento e ainda vai jogar a final lá na frente das câmeras do Mundo Botonista. Seja bem-vindo, querido. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos do Mundo Botonista, Igor, Nando. Prazer estar aqui novamente com vocês. Cara, não tem muito o que falar, né? Dirigente é o que eu mais gosto de fazer, claro, jogar botão principalmente. Mas a gente consegue. Eu tive uma preparação, né, depois que a gente saiu da parte técnica, né, que eu ajudava o Vinícius, eu acabei tendo o prazer de assumir a vice-presidência pelo Pará. E isso mentalmente, cara, eu sabia que teria uma competição muito longa pela frente, né? Foi um dos maiores e melhores campeonatos brasileiros que tivemos até hoje, né? Tivemos capacidade máxima de mesas, 64 mesas, tivemos um espaço maravilhoso lá no São Paulo Futebol Clube, mas foi planejado, entendeu? Eu sabia que eu precisaria estar lá, estar bem para jogar os 4 dias na parte da tarde, né? Então, a parte da manhã foi mais tranquila, na verdade é mais tranquila por conta do Sub-18 e do Master, e depois foi mais cabeça, cara. O futebol de mesa é mais cabeça do que a própria técnica. A técnica juntando com a paciência, você consegue. Show de bola. Ouviram as palavras do craque? Dicas do craque, nosso querido Rogerinho. Bom, você para falar de craque, eu vou falar com um cara que está logo aqui embaixo, meu querido Nando. Eu decorei o nome dele, não tem como, porque o cara, campeão mundial, acho que é o campeão mundial mais longo da história. Ficou quantos anos como ostentando esse título de campeão mundial por conta da pandemia? Querido Nando, é o Fernando Jesus Ferreira. E aí, Nando?
você é um dos poucos botonistas de todo o circuito do futebol de mesa que tem uma assinatura. Eu não vou me lembrar com quem eu estava falando essa semana. E o cara falou de você. Eu falei, não, ele é espetacular, porque ele tem uma assinatura. Ele tem uma jogada que tem assinatura, tem o nome dele, né? Nando, seja bem-vindo, querido. Fala, Jefferson. Fala aí, Rogerinho. Boa noite. Boa noite, galera do Mundo Botonista. É um prazer estar falando com vocês aqui. Em relação à jogada, isso aí a gente já trocou muita ideia sobre. É muito treino, muita prática. Tem dado certo, tem hora que dá certo, tem hora que não dá. A gente espera sempre que dê certo. E a expectativa é uma boa. É fazer um bom brasileiro agora. E se essa jogada entrar, quem sabe aí não vem o título sonhado. Show de bola, Nando. Já falamos mais então sobre isso. Eu quero falar de volta com o Igor. Igor, querido, a FEFUMERJ, né, a Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos a pasta da 12 Toques, né, a VP 12 Toques, passou aí por um período de turbulência neste último ciclo, né, o presidente não conseguiu concluir o seu mandato, e aí o Igor pegou essa batata quente para resolver. Eu me lembro que a gente chegou a ter umas conversas na época que você assumiu, você falou assim, Jefferson, agora eu tô sem tempo mesmo, porque agora vai ser uma correria. Mas eu tenho observado que com muita competência, com muita seriedade, e se cercando de pessoas muito boas, muito corretas e dispostas a ajudar, você tem colocado as coisas nos trilhos aí. Fala pra gente um pouquinho desse momento da FEFUMERJ, né? E se a minha impressão está correta, realmente as coisas entrando nos trilhos, e esse brasileiro provavelmente vai ser a celebração disso, de alguma maneira, para a FEFUMERJ. Bom, Jefferson, infelizmente, né, o Christopher, como a grande maioria sabe, sofreu um acidente e, graças a Deus, se recuperou. Hoje em dia ele já voltou a jogar, convive com a gente aí normalmente, está se recuperando pouco a pouco. Daqui a pouco não vai nem parecer que ele passou por isso, e a FEFUMERJ precisava continuar e, na verdade, não haviam tantas pessoas assim dispostas a assumir. Eu sempre estive presente, ajudando. Tem uma coisa que eu não me importo com o nome de cargos. Eu odeio essa coisa de diretor de não sei o que lá, diretor de não sei o que, diretor de... Desculpa, mas assim, para mim isso aí não importa. Eu sempre ajudei de várias formas. Eu fazia matéria, arrumava lugar para fazer campeonato, já consegui o Maracanã para a gente fazer uma etapa lá, teve matéria, fazia contato com assessorias. Sempre que podia, eu assumia o compromisso, assumia a responsabilidade, mas eu nunca tinha assumido a responsabilidade de vou ser o cara à frente da federação. Até porque eu já faço isso no Vasco, e isso requer muito, muito trabalho. E aí, se não bastasse isso, né, logo depois veio a pandemia, né? Então, a pandemia entrou praticamente quando a gente estava começando o trabalho, né? Então, assim, tudo isso dificultou. E o Rio de Janeiro já estava numa descendência em número de jogadores, né? Sim. No início da transmissão, você falou bem ali que os resultados que o Rio de Janeiro alcançou, e eu afirmo, sem dúvida nenhuma, que hoje é o melhor momento do Rio de Janeiro em termos técnicos, né? Em termos técnicos. Porque hoje a gente perde número de jogadores, obviamente, para São Paulo, que é a NBA do futebol de mesa, digamos assim, é uma boa comparação. Sempre que usam essa comparação, eu acho totalmente pertinente. Paraná, eu não sei se a gente tem mais jogadores ou menos, ou está mais ou menos ali equilibrado. Pernambuco já passou a gente, né, bastante, mas quem ficou hoje tem um nível técnico muito forte, né? Perfeito. E a gente, tanto é que o Rogerinho chegou no individual, a gente tem outros 2 títulos individuais, um com o Thiago Pena, que foi o primeiro, lá naquele campeonato de 2007 em Blumenau, onde tivemos aquelas mesas diferentes e tal. Tivemos o Vitor, que é um carioca importado, digamos assim, mas passou 3 anos jogando no Rio de Janeiro, e isso ajudou muito a vida do Vitor Edilson, deu uma sacolejada aqui na galera. O Vasco venceu 2 campeonatos brasileiros seguidos. Com a saída deles, chegamos novamente fomos vice por pouco. Então, das últimas 4 finais, estivemos em todas. Então, em termos técnicos, o Rio de Janeiro está muito bem, né? Uhum. O América está muito forte também. O Friburguense estava muito forte.
perdeu 2 peças que vieram para o Vasco, e aí está buscando ali seu melhor momento, mas tem ali o menino Daniel que joga muito, o Flamengo está voltando, o Fluminense, como você abordou no início também, está com o Rogerinho, está com uma equipe nova que se juntou ali, o Marquinhos, que é um talento, que já foi campeão brasileiro das categorias de base, mas estava faltando um jogador para jogar com ele lá. Então, o panorama hoje do Rio de Janeiro, de termos técnicos, é de crescimento. A gente vai jogar sempre de igual para igual com os paranaenses, com os paulistas, só que a gente tem menos jogadores, né? Mas mesmo assim os resultados estão aparecendo, né? Sim. E não é à toa, né, Igor? Esses resultados, desculpa interromper, querido, esses resultados não aparecem à toa, né? Essa galera joga um futebol de mesa do 12 toques do mais alto nível, né? Encaram realmente de frente, de igual para igual. Os melhores atletas figuram todos eles entre os melhores atletas das modalidades que jogam ali seja no Master, seja a categoria Master ou no adulto, enfim. O Rogerinho, que está aí embaixo de você, é um exemplo disso. Ele jogou a gente mencionou agora há pouco, Rogerinho, você foi uma final de brasileiro, querido. Todo mundo que ama futebol de mesa teve a chance de assistir aquela sua final ao vivo, e eu achei sensacional porque você, de alguma maneira, estava carregando ali com muito orgulho a camisa do projeto que você abraçou com muita paixão, né? Você carregou aquilo, tinha todas as suas digitais naquele projeto ali no Botafogo. Tenho a impressão que não será diferente agora com essa nova camisa do Fluminense, mas retomando um pouquinho daquela final em que todo o Brasil pôde assistir você ali ao vivo, ficou um gostinho, imagino, de quero mais, né? Aquele gostinho na boca de da próxima vez eu posso chegar. É isso mesmo, tá certo. O Rogério vem forte para 2023 também, e jogando no quintal de casa pode ser um fator a mais. Assim, Jefferson, a gente, sempre quando a gente não ganha, né? Eu tenho 2 atletas que praticamente formados aí comigo, o próprio Igor, lá em 98, 2000, o Nando também, eu sempre pude falar, né? O vice-campeão, ele sempre passa a ser sempre o melhor, teoricamente, dos piores, é o que todo mundo diz. Né? Ninguém dá valor ao vice-campeonato, principalmente aqui no Brasil, o 3º lugar. Infelizmente. Mas, assim, eu penso na evolução, aquilo que o Igor falou, o Rio de Janeiro está num dos melhores momentos, né? Eu tive no meu melhor momento, claro, perdi a final, perdi para um cara completamente diferente, ainda brinquei com ele, eu falei, você ganhou aqui, lá 2023, é lá no Rio, tá? Quem sabe a gente faz a final lá novamente. Seria então, sensacional. Seria sensacional. Vamos lá, quem sabe aí. Então, assim, a gente sabe que o projeto lá no Botafogo continuou, né? Não comigo, lá no clube, graças a Deus. O departamento continuou, não no estádio Newton Santos, né? Por conta de políticas da SAF, etc. Mas eu fui convidado para ir para o Fluminense, pelo próprio Marquinhos, pelo próprio Reinaldo. Então, assim, a gente resolveu montar um projeto até para voltar ao Fluminense, né? O Fluminense foi um dos primeiros clubes da Federação do Rio, entendeu? Então, o que acontece? O departamento estava um pouco parado e nós resolvemos, eu, Alessandro, nós saímos do Botafogo, fomos para o Fluminense, junto com o Rodolfo, o Marco Antônio do próprio Vasco. Então, assim, a gente está montando uma equipe forte, né, para poder disputar tanto o Master quanto o próprio adulto nas competições estaduais e nacionais. Sensacional. O Rio de Janeiro é muito forte e o Rio de Janeiro é muito lindo, amigos. Eu fui finalmente fui fazer turismo no Rio de Janeiro, que era um sonho da minha esposa, e o Rio de Janeiro é realmente muito lindo. E se você que está nos assistindo não conhece o Rio de Janeiro, fica a dica, aproveite, vai jogar o Brasileiro e carrega a sua família junto para fazer turismo lá por esses dias, porque não há cidade mais bonita, eu pelo menos não conheço um lugar mais lindo no mundo. Nando, o Rogerinho estava respondendo agora enquanto ele que é nosso VP da 12 Toques da Confederação Brasileira. Olha a camisa, vocês estão com camisa da FEFUMERG, ele está com a camisa da Confederação Brasileira, vê se ele se mistura com você.
Então, assim, Mas por baixo tá da Fefumed também, tá? eu imaginei. O Rogerinho estava me respondendo como um jogador, como um atleta do futebol de mesa, uma modalidade que ele carrega com tanto carinho. Eu sei que não é diferente com você, querido. Você é um ídolo do nosso esporte, você sabe disso. Tem fãs no mundo botonista, tem fã-clube do Nando aqui, impressionante quando ele tá jogando, o pessoal manda mensagens, o pessoal tenta imitar você, tenta imitar a sua jogadinha lá, impressionante, Nando. Você, assim como o Kim, como tantos outros atletas de ponta, tem uns fãs aqui no canal, é muito legal isso. Eu te pergunto mesmo, praticamente a mesma coisa que eu perguntei pro Rogério. Você que é um cara já consagrado, um campeão mundial, um cara que jogou esteve nas últimas 4 finais de Campeonato Brasileiro por equipes. Quer dizer, você é um dos gigantes do nosso esporte. Mas eu tenho certeza que os seus olhos brilham quando vai se aproximando um campeonato brasileiro. Esse é o título que todo mundo deseja, né, Nando? Não deve ser diferente com você. É um sonho teu. Ah, com certeza, né, cara? Jogar um brasileiro, a gente sabe que o brasileiro individual é a maior competição do circuito, né? Falando individualmente. Assim como o brasileiro de equipes é a maior competição de clubes. Então, já consegui ser campeão de clubes. Arrisco dizer até que é mais fácil ser campeão de clubes do que individualmente, porque no individual, um errinho e você já era. No de clubes você ainda consegue recuperar com os outros jogando junto com você. Então, pode acontecer muito isso. Mas, com certeza, né, cara? A estrelinha do brasileiro é um sonho para qualquer botunista aí do país. Eu tenho certeza que qualquer um que jogar vai querer ganhar, vai estar ali disputando, vai estar dando o seu máximo dentro da mesa ali. E eu acho que esse ano aí pode ser um ano que pode trazer surpresas, quem sabe, né? No ano passado, eu caí no grupo do Rogério. A gente fez o último jogo e ali era meio que quem ganhasse era quem passava, então ficou um pouco do tipo, pô, poderia ter passado junto com ele, seriam 2 cariocas. Naquele grupo de 4, no grupo de 4 ali, você está dizendo, ficaram vocês 2 no mesmo grupo? Isso, a gente fez Eram 3 jogo, na verdade, né, Nando? Era eu, ele e o Diogo. E o Diogo, é verdade. E o Celinho. E o Celinho de São Paulo. E o Celinho de São Paulo. Aí passou o Celinho e o Rogerinho. Passou o Celinho e o Rogerinho. E aí, enfim, ficou um pouquinho do gostinho de quero mais. Naquele campeonato eu fiquei meio chateado, porque eu posso dizer que em 2022, né, pegando um pouco de 2019 eu posso dizer que eu vivi a minha melhor fase. Embora 2018 eu tenha ganho tudo possível dentro do circuito, a gente ganhou com o Vasco, na verdade. A gente foi campeão estadual, brasileiro, sul-americano e mundial. A gente ganhou tudo em 2018. Então vem 2019 tão bom quanto, a gente faz uma campanha perfeita também no estadual, a gente é campeão direto, chega na final do brasileiro, infelizmente não veio o título de clubes, e aí para tudo, por causa da pandemia. E aí fica aquilo do tipo, cara, quando voltar, como é que vai ser? Tiveram os interestaduais, tiveram os piratões, os proibidões, consegui levar um dos proibidões, que foi em São Paulo, você transmitiu lá, a final junto com o Marquinhos. E aí, 2019 já tinha sido campeão estadual, então tinha uma expectativa muito grande para o brasileiro. Tinha ido bem, mas acabei sendo eliminado também no grupo dos 4. E em 2022 acontece a mesma coisa. Em 2022 eu sou campeão estadual, então eu venho de um bicampeonato estadual, eu venho de 4 finais de brasileiro, eu venho de um outro campeonato por equipes, a gente acabou de ganhar o torneio início, então a expectativa do ano de 2023 é uma expectativa boa. Dentro do que a gente consegue fazer nos treinos, né, se mantiver calmo, porque é aquilo, você vai jogando primeiro, segundo, terceiro dia, no 4º dia a tua mão está acostumada a fazer, mas a tua cabeça ela não pode pifar, se tiver um detalhezinho ali, é o que acontece. Então, é o que o Rogerinho falou agora há pouco, a cabeça que manda o negócio todo, a cabeça que manda, você já sabe, a gente joga pegando isso o gancho aí do que o Nando, né? Pegando o gancho do que o Nando falou, essa questão de você se preparar mentalmente, como eu me preparei mentalmente, até para vocês terem ideia. Eu joguei um torneio início agora, eu fiquei super cansado. Um torneio início de 2, 3 horas. Diferente de um brasileiro, que eu acordava às 6h30 da manhã, só ia dormir por volta de 9, 10 horas da noite, sem um cansaço. Entendeu? Então, assim, os meus melhores jogos foram os dias ímpares. Foi o dia 1, dia 3, onde eu consegui ser primeiro do grupo, depois primeiro do grupo no dia seguinte. Os dias pares já estavam um pouco
eu já não estava conseguindo administrar, por isso que eu tive que refletir, por isso que eu falei, o mental é muito, como que eu vou te dizer? Você tem que ter muito mental, né? Exatamente, postura física também, às vezes as pessoas não entendem, porque a gente vai para um campeonato brasileiro, eu, cara, fiquei no quarto, saí do evento, fui para o quarto, fiquei pensando, então, assim, não adianta só a pessoa querer, o cara pode ter um nível muito alto. Rotina de atleta, né, Rogerinho? Rotina de atleta, né? Competiu, você vai descansar depois, né? Se preparar para o próximo dia, né? O Igor, querido, eu queria retomar um pouco de uma coisa que você falou aí que me chamou muita atenção, se você me permite. Você falando da força do Rio, como que o Rio de Janeiro, o futebol de mesa 12 toques do Rio, mostrou a sua força, talvez num dos momentos mais difíceis ali, do ponto de vista da organização, da entidade, digamos assim, né? Com os problemas que a FEFOMERG encarou, mas incrível como a resposta nas mesas foi do nível técnico, você mencionou dessa maneira, eu concordo, acho que é assim que a gente tem que chamar. No nível técnico, não deixaram nada a desejar, pelo contrário, entregaram muito na mesa. E eu acho que isso faz crescer a expectativa, né? Uma das coisas maravilhosas do Rio de Janeiro, que eu queria que você falasse um pouco, é o seguinte, que eu não vejo, talvez em lugar nenhum do Brasil, assim, acho que mais que se aproxime é São Paulo. Nenhum lugar do Brasil tem essa coisa de ter tantos clubes de futebol, clubes grandes, tradicionais do futebol, conectados ao futebol de mesa. Como isso seria maravilhoso se pudesse ser reproduzido em todos os estados do Brasil, né? Sem dúvida. O Rogério falou do Fluminense aí, o de camisa mais pesada aí foi o primeiro a surgir, né? Por volta de 2000, se eu não me engano. Aí tivemos o América ali quase que... 2002. Tivemos o América também no início, só que o América no futebol, né, não no futebol de mesa, né, não é mais o América dos anos 80, 90. Na sequência veio o Vasco em 2003, o Flamengo um pouquinho depois, por último o Botafogo, que também se tornou um gigante aí de estrutura. O Rogerinho já falou aí do projeto, que ele continua, mas sem o Rogerinho. Por enquanto, a dos toques do Botafogo está tentando ter alguma participação, mas ainda não está no mesmo jeito que estava antes. E o Flamengo, né, Igor? O Flamengo, campeão brasileiro aqui em Londrina, em 2018, com o garoto, o sobrenome é Couto. Daniel Couto. Daniel Couto, campeão com a camisa do Flamengo. Então, e no ano passado, em São Paulo, no Master também, o Armando, né, leva o título do Flamengo. Enfim, é sensacional essas camisas gigantes, né? A gente percebe que até os vídeos do canal são mais visualizados, porque lá, campeão brasileiro, o cara do Flamengo, campeão brasileiro de futebol de mesa, isso é muito importante para o crescimento, né? As camisas, né? Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, isso puxa muito, não tem nenhum outro esporte no país que tenham tantos grandes clubes de camisa como o futebol de mesa, né? Em São Paulo tem o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, que veio forte para ficar. Infelizmente, o Santos não está. No Paraná tem o Londrina. Que bom seria se tivéssemos o Curitiba atrás do Paranaense. Infelizmente, não temos o Grêmio e o Inter, não temos o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Mas lá em Pernambuco, aliás, eu estive lá em Caruaru no último Campeonato Brasileiro, os caras estão de muito parabéns. É muito jogador... bom já de bola, de muito tempo aí, muito clube, Santa Cruz, Náutico, Sport, fora as outras equipes, a ABB de Caruaru, Pernambuco vai vir muito forte nos próximos anos aí, em termos técnicos também, muita gente. Reencontrei lá o Pena, que foi um dos caras primeiros que eu vi jogar com um botãozinho menor, desde então eu adotei isso e jogo. O cara estava lá jogando, o time do Armandinho lá também, o Recife Arena, nossa. O jogo do Vasco falando particularmente do meu time aqui, contra o Recife Arena, não tinha jogo que era menos de 8-7, 9-8. É impressionante como os caras faziam gol. Então, nossa, foi complicado. Dá gosto de ver e é preciso ter esses clubes de camisa, né? Você não vê isso no vôlei, você não vê isso no basquete. No basquete, se eu não me engano, em São Paulo, acho que o Corinthians e o São Paulo estão jogando. Aqui no Rio, o Vasco está voltando para o basquete agora, mas o Fluminense não está.
o Botafogo tinha dado uma pausa, só tinha o Flamengo que andou ganhando tudo no basquete. O Flamengo sempre forte, né? A importância da camisa é fundamental. E como você falou, a questão dos vídeos aí, né? A gente também lançou o canal da FEFUMERJ agora no TikTok, tem vários vídeos aí, a questão da camisa também puxa muito aí a visualização dos vídeos que a gente está postando lá, dos gols e tudo mais. Legal. O nosso querido aniversariante, Rogerinho. Quem que é a princesa aí, Rogerinho? Apresenta pra gente. Ótimo, Igor. Ana Clara. Ana Clara. Um beijo para Ana. Rogerinho, eu ia te perguntar sobre essa questão da organização da Confederação Brasileira, se você puder falar um pouco para a gente como é que isso funciona, porque assim, eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão que tem muita coisa dentro de uma espécie de caixa preta que, tipo assim, só diz respeito mesmo aos dirigentes, coisas importantes a serem decididas, que devem ter as reuniões ali, né? Os QGs, vocês devem se organizar, sei lá, de quanto em quanto tempo, para decidir questões importantes. Eu tenho certeza que um campeonato brasileiro, quando se está se preparando para um campeonato brasileiro, a CBFM, agora, por favor, fale como dirigente da CBFM, querido, também liga todas as antenas e fica especialmente alerta. Imagino para você, então, que está no Rio de Janeiro, onde vai ser a sede, né? Aqui, assim, a gente tem um trabalho maior, né? Porque eu faço parte da diretoria da FEFUMERJ, sou diretor técnico, então a gente está sempre se falando, então se torna muito mais complexo. Quando você tem uma competição, como a gente teve em Caruaru, a gente tem a realização que fica por conta das federações locais, então, assim, como você fica de fora, você só fica pegando feedback, entendeu? A gente pede lá todas as premissas, tudo certinho, carta convite, então a gente tem isso. Desculpa, a Confederação Brasileira, ela não se distancia em nenhum momento da competição, né? Sim. Não é porque a competição é no outro estado, enfim, a Confederação Brasileira monitora isso o tempo todo, é muito do interesse da Confederação Brasileira como aconteceu um evento, se tudo transcorreu da maneira esperada, etc, né? Exatamente, tipo, o último Campeonato Brasileiro de Clubes eu não estava, mas estava o diretor técnico da Confederação. E todo dia, quando eu pude, eu vi os jogos, entendeu? Até o próprio nosso presidente Parato estava lá também, conversando, falando, estava online. Então, assim, todo fim de dia, eu estava batendo com o Vinícius, isso, aquilo, e no final a gente tem um feedback, né? E a própria federação passa para a gente. Então, assim, fora do Rio, se torna até um pouco mais tranquilo, né? Assim, entre aspas. Você tem a realização, você tem a federação local que organiza. Aqui não, aqui eu sou a federação local também. Então, eu estou sempre com o Igor, com o Nando, com o Alessandro, que somos da diretoria, então é mais trabalho. E esse não é um trabalho feito por poucas mãos, né, Rogerinho? E eu acho que eu estendo isso também ao Igor. Tem muita gente por trás disso. Por trás não, tem que falar, usar o termo certo, tá do lado, tá na trincheira com você, né? É uma galera que abraça a causa, o Nando é uma dessas pessoas. E, por exemplo, o Nando, eu não sei se você é o diretor técnico, Nando, se eu estiver falando bobagem, me corrija. Você é um dos diretores da FEFUMERJ porque você cuida do marketing, da divulgação, né? Da FEFUMERJ, eu estou errado. Você não é o responsável por isso? Hoje eu não sou mais responsável para 2023, mas eu fui até 2022. Hoje quem está como comunicação é o Rogério, mas eu estou dando essa bola no... tudo em casa, tá vendo? Existem coisas que a gente tenta fugir e não consegue, entendeu? Na primeira pergunta, você falou, eu acabei falando sobre a parte técnica e acabei não relacionando, né? Hoje a FEFUMERJ, o Rogério já falou sobre nós três, o Alessandro e o Flavinho, né? O Alessandro é o financeiro, o Flavinho é o jurídico, o Rogério é a parte técnica, entre outras coisas. O Nando, o cara das redes sociais ali, das publicações. Eu também faço a parte de comunicação, tentando ajeitar tudo. O Nando está querendo dar um descanso, mas até o brasileiro ele não consegue. Você vai abordar a questão do Campeonato Brasileiro aí, eu já deixo de antemão que nós não teríamos o Campeonato Brasileiro aqui se não fosse o Nando. Então, a participação dele é absurda, né? Eu estava falando de Pernambuco, né,
Adorei tanto o campeonato lá de Caruaru, que foi no shopping, tinha banner no shopping indicando onde era o campeonato, no centro de eventos, maravilhoso, que aqui no Rio de Janeiro a gente demorou a soltar a informação de onde seria o campeonato, porque a gente queria fazer um campeonato da melhor forma possível. Você vai abordar isso com o Nando aí mais à frente, mas é porque vai ser um campeonato, um shopping de grande circulação, a gente quer entregar o melhor campeonato para todos. Ficamos com uma inveja boa de Caruaru, de fazer num local que tenha circulação de pessoas, para a gente também, o nosso esporte, ser conhecido. Então, Nando, até o brasileiro, ele não tem jeito, ele está... Sem folga, sem folga. Eu meio que peguei uma licença, eu saí um pouco de Fefumerge regional e estou fazendo Fefumerge brasileiro, estou locado. Ô, Nando, conta então pra gente, vamos entrar nesse assunto mesmo, especificamente do brasileiro, porque assim, tenho certeza que todo mundo que assistiu a gente até agora estava esperando por este bloco, que a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que já se pode falar sobre esse campeonato espetacular que se arma para acontecer no Rio de Janeiro em 2023, o futebol de mesa do Campeonato Brasileiro de volta ao Rio de Janeiro depois de 2015, ou seja, 8 anos depois. Nando, eu fiquei sabendo que o local do evento é espetacular. As descrições que eu recebi é que o local lá, o Parque Jacarepaguá, é simplesmente espetacular. É um shopping, né? Aliás, eu vou deixar você falar um pouquinho pra gente do local, o que você já pode adiantar pra gente. As poucas fotos que eu vi me deixaram assim, esfregando as mãos. Parece um lugar espetacular. Talvez nunca tenha se jogado futebol de mesa num lugar tão espetacular, tão adequado. É luxo. É praticamente de luxo pra gente jogar lá. Que é um centro de convenções, né? Como você falou, a gente vai fazer agora o campeonato no shopping. Até o último campeonato que a gente fez, não foi 2015, foi 2018. A gente fez no H Niterói, aquele brasileiro de clubes, e ali a gente já tinha achado que era uma estrutura legal. Então, quem conseguiu jogar o brasileiro de 2018 no H Niterói Hotel pode esperar uma estrutura talvez muito melhor, vou dizer tão boa, mas até muito melhor. Porque agora a gente está falando realmente de um centro de convenções, né? Tudo que a gente sonhava, um lugar climatizado, um lugar com ar-condicionado, nem climatizado, um lugar com ar-condicionado, é um centro de convenções próprio, o espaço é gigantesco, e esse espaço ele foi conseguido, assim, vou dizer um pouco que na sorte, embora o Igor tenha falado aí que se não fosse eu não conseguiria o local, mas aí é um pouco de conhecimento, né? Conhecer pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas. E a gente pode falar também que foi um pouco de sorte de estar na hora certa, no lugar certo, para falar exatamente com a pessoa que conhece a pessoa e conhece a pessoa. Então, networking. É isso. Se a gente não tivesse exatamente todo esse networking, a gente não acho que talvez a gente não conseguiria realizar. Então, falando um pouco de como a gente chegou até esse local, né? Ano passado, aqui em 2022, a gente conseguiu fazer 2 etapas no SESC, né? O SESC do Rio de Janeiro é o local onde eu trabalho. Hoje eu atuo na área de comunicação interna como designer lá. Então, eu falei com o pessoal da área de lazer, que super topou fazer os campeonatos nas unidades. Então, a gente conseguiu a cessão do espaço. A primeira etapa do ano passado foi num local maravilhoso, num patrimônio histórico, que é a Casa Rosa do SESC Tijuca. E aí agradecer aí ao Gabriel, que é da gerência de lazer também, lá do SESC, que conseguiu desenrolar esse local para a gente. E tanto a gerente quanto o Fernando, que hoje não está mais na unidade, mas foi um cara que abraçou, né, esse evento e conseguiu... e deu a oportunidade de a gente fazer a primeira etapa lá. E aí a gente já conseguiu jogar a segunda etapa no SESC Nova Friburgo. E aí foi por intermédio agora do Rondinelli, que também é da parte de lazer, de esporte lá. Então a gente teve 2 etapas no local diferente, né? Um local que foi muito legal, um local muito elogiado pelos atletas, os 2 locais, aliás. E a gente teve 2 etapas maravilhosas. Infelizmente eu não ganhei as 2, eu ganhei só a segunda. A primeira eu fui Nando, até as fotos, os lugares são tão bacanas que até as fotos ficam bonitas, né? A gente vê a divulgação dos pódios, a galera jogando, até as imagens são bonitas, a iluminação é legal, né? Esse foi um tratamento que a gente tentou trazer no passado, então, exatamente isso. Na primeira etapa, que foi na Casa Rosa, a gente contratou um fotógrafo profissional, que é um prestador de serviço também lá do SESC, que é um amigo meu, o Herbes.
a gente pediu para ele fazer um precinho camarada para a gente e a gente conseguiu fazer uma sessão fotográfica de todos os atletas. Então, todo mundo que teve presente na primeira etapa tem uma foto sua jogando. E a gente quer exatamente aquela foto maravilhosa para postar no Instagram, para postar no Facebook, fazer ou então a gente, como comunicação, fazer uma postagem interessante, uma postagem atrativa, que é focando exatamente, de repente, no movimento, numa expressão, na colocação do goleiro, no chute, enfim. E ele, cara, fez, sei lá, em torno de 600 fotos em 2 dias de evento. Então, trabalho maravilhoso. A gente está com um portfólio muito legal de imagens, assim, para poder utilizar. O repertório da gente agora tá bem vasto. Você pode ver que a postagem que a gente faz no Instagram hoje, ela mudou de patamar. Ela tá, como diria o Bruno Henrique, tá em outro patamar. Ela realmente tá... Cuidado com esse termo. Não gosto de usar, não. Mas, enfim... a gente conseguiu chegar no Sesc junto com a parceria, junto com a gerência de lazer. E falando, né, até da gerência de lazer, eu estive num evento do Sesc esse ano ainda. A gente já estava correndo desde o ano passado, então a ideia era fazer também na Unidade Tijuca, mas a gente não conseguiu fazer lá por conta de um trâmite interno, até uma resposta que não veio ainda, né? Então a gente ainda estaria esperando essa resposta. E eu fui tentar no centro. O Sesc ele tem uma unidade que é o ginástico e que infelizmente ela vai passar por obra. Senão a gente poderia fazer no ginástico também, que seria um local maravilhoso, também com ar-condicionado, e no centro do Rio de Janeiro. Porém, chegando no centro do Rio de Janeiro, eu vou falar agora do gerente da unidade, que é o Fred, que é um parceiraço. Pô, já sempre troquei ideia com ele sobre isso, que eu queria fazer um campeonato. Falei, vou fazer um campeonato aí. E ele falou, cara, conheço um lugar pra gente fazer. Vamos fazer no shopping. Falei, no shopping? Tá ótimo. Onde vai fazer? No Parque Jacarepaguá. Falei, maravilhoso, vamos embora. Como é que eu faço? Com quem eu falo? Com quem eu falo? Exatamente, já falando com ele, aí eu trocando ideia, o olho brilhou, falei, não, pô, agora me dá o contato da pessoa e que eu vou trocar ideia com ela, vou atrás dela, vou perturbar ela pra gente fazer isso. E aí a gente conseguiu o local, falando com o gerente do shopping, que é o Vitor, que é um cara que atendeu a gente super bem. A gente fez uma reunião, ainda estamos tratando alguns trâmites, né, sobre o local, sobre como vai ser. Então, tem algumas coisas que realmente eu vou poder adiantar, porque eu sei, e tem outras que eu não vou poder adiantar, infelizmente, porque eu ainda não sei. Então, se tiver alguma dúvida aí que você queira perguntar sobre o local, sobre... Spoilers! O que eu conseguir falar, eu vou tentar falar, mas a gente chegou no espaço justamente porque o Fred falou que o Sesc montou uma quadra de basquete e uma quadra de vôlei dentro do centro de eventos. E que o Giovanni e o Bernardinho ficaram de boca aberta falando que isso não existe no Brasil, só nos Estados Unidos. Então, eu posso dizer para vocês que vai ser uma experiência totalmente diferente do que a gente já jogou até hoje, e toda a estrutura que a gente vai tentar colocar lá vai ser pensando exatamente no melhor possível. Pode ter certeza que todo detalhe desse campeonato está sendo pensado, não só de agora. A gente só está podendo ter essa conversa no final de fevereiro, né? Mas a gente já está pensando nisso, cara, desde o ano passado. E de tanto insistir, de tanto querer fazer um campeonato à altura do nosso esporte, eu posso dizer que eu acho que a gente vai conseguir entregar um campeonato aí de acordo com o que todo mundo espera que seja um campeonato de futebol de mesa das torres. Só para complementar, por favor, Igor. O local tem lá uma capacidade para 1.000 pessoas. Se alguém der um Google aí, tem uma competição também de tênis de mesa, uma etapa nacional do tênis de mesa lá. Nós tivemos uma temporada do Rafael Portugal, um brilhante comediante, fazendo lá sua peça para 800 pessoas. Tivemos recentemente no Carnaval, bailinho de Carnaval nesse centro de eventos, também durante 4 dias. Então, como o Orlando falou, ar-condicionado, um local encarpetado, tem uma entrada ainda ali antes, onde pode ser feito credenciamento para as pessoas entrarem no local. Então, a expectativa da gente subir o sarrafo mesmo. Que legal, que espetacular, quantas expectativas isso gera. Ouvir vocês falando, eu sinto também na fala de vocês muita empolgação já com isso.
com isso se aproximando. Eu tenho certeza que, por outro lado, também eu sei o que aguarda vocês esses próximos meses, a correria, o suor, porque isso envolve muito trabalho, muito arregaçar de mangas. Mas, meninos, eu consigo perceber aqui que isso está em muito boas mãos. Vocês formam uma equipe sensacional, meu. Se eu pudesse fazer uma equipe, seria assim, eu ia escolher vocês. Vocês são feras mesmo, são pessoas de alta responsabilidade, de quando eu conheço vocês também, o comprometimento, o carinho, o amor com que vocês conduzem as coisas do futebol de mesa, demonstra esse comprometimento que eu estou falando, é de gente assim que o futebol de mesa precisa. Tenho certeza que a FEFUMERJ está vivendo alguns dos seus dias mais brilhantes. Não sei se eu interrompi alguma coisa aqui, mas eu estou encaminhando já o final do nosso aglomerado de hoje. Queria saber se alguém tem mais alguma coisa para falar, senão eu já vou agradecer a presença de vocês todos aqui. Mais alguma coisa? Mais algum spoiler, Nando? Temos alguns spoilers. Você desenhou aquela identidade visual do evento que eu achei tão linda, querido. Vamos mostrar aqui. E fala um pouquinho disso, cara. O que te inspirou, enfim. Na verdade, a gente tenta sempre fazer o melhor trabalho possível, né, cara? Então, como a gente está trazendo também não só o local, não só tentando fazer com que seja um dos melhores campeonatos de todos os tempos, então trazer uma identidade visual à altura também. Vocês vão poder ver que a identidade ela é bem básica, ela é o mapa do Brasil, e a gente agora apelidou carinhosamente, dando o porte do evento que não é mais 33º, é Brasileirão 12 Toques, isso aí. Então a gente quer trazer exatamente a emoção de estar ali jogando. E aí, falando brevemente da identidade visual, é uma inspiração bem básica. Ela leva várias cores, justamente para mostrar a pluralidade, né, que a gente tem na nossa sociedade brasileira. E todas as cores representadas na identidade visual, elas são retiradas de tons das bandeiras dos estados, exceto branco e preto, que vão ser aplicações especiais. Então, tanto a gente pode falar vermelho, amarelo, verde, 2 tons de azul e mais um laranja, que são exatamente cores que estão presentes em todas as bandeiras assim, do nosso país, dos estados do nosso país. E ela traz também elementos visuais, né, que representam o nosso jogo. Então você vai ver na carta convite que ela está sendo elaborada com todo o carinho, com todo o capricho, para que todo mundo possa ver e ficar já mais ainda na expectativa de ter esse campeonato. E falando em carta convite, aí eu espero que ela saia em breve. Tá comigo, a bola tá comigo. Daqui a pouquinho a gente vai poder soltar mais coisas, e dentro da própria carta convite vão ter algumas surpresas assim que a gente pode dizer que vão ter para os atletas. Ainda não todas, mas posso dizer que terão mais surpresas, não só do local, como também do que a gente está preparando para vocês. Ô, Nando, você falou que a carta está nas suas mãos. Enquanto você falava isso, tô terminando e tal, eu já vi o Rogerinho ficar mais sério, ele já ficou mais sisudo. Ele já é uma cara de bravo já, né? Ele já ficou mais sisudo, já deu uma olhada assim de lado, porque ele me disse que tem prazo para entregar para outorgar essa carta convite, né? Rogerinho, por favor, até que dia essa carta deve sair oficialmente? Então, Jefferson, a gente está prevendo aí até o dia 15 de março, entendeu? Pode ser que saia antes, até porque o WhatsApp meu não para, o pessoal querendo saber vagas, quer saber, eu falei, gente, isso tudo tem que estar bem minuciosamente, questão da parte da hotelaria, o próprio evento, entendeu? O local, como que vai ser feito. Isso daí, infelizmente, nós não podemos dar certas informações, né? Não? Mas, aos poucos, a gente vai estar na carta convite. Só peço que o pessoal aguarde um pouquinho, né? Porque a gente está tratando isso muito, muito delicadamente para que seja um dos melhores campeonatos já vistos até hoje. Falando até da própria carta convite, do local, eu sei que a galera estava muito ansiosa para saber aonde ia ser. Tudo que a gente falou até agora, né? Então, assim, o local ele já estava definido, já faz um tempo, porém a gente não conseguia soltar antes, justamente para ter uma certeza de que a gente ia conseguir fazer lá. Então, imagina se a gente gera uma expectativa e depois rola essa frustração. Então, eu entendo todo o sofrimento que todo mundo teve aí, peço desculpa para todo mundo que ficou ansioso, mas pode ter certeza que vai valer a pena a espera, e a gente está fazendo tudo possível para ficar perfeito. A gente quer entregar
o campeonato 100% para vocês. O pessoal fica é inevitável, né? Todo mundo fica na expectativa. O Rogerinho, imagino, né? Como VP da 12 Toques, o pessoal deve encher o saco dele o tempo inteiro, né? Viu? Mas quando é que vai? O Igor, presidente da FEFUMERJ 12 Toques, mesma coisa, né? Então deve ser uma injeção de saco tremenda. Falei com fulano, e não fique pensando que é só com vocês, que eles me procuram também. Viu? Vocês estão sabendo quantas vagas aí do mundo botonista, vocês sabem quantas vagas que vai ter aqui pro meu estado? Hoje mesmo eu conversei muito carinhosamente com um amigo lá do Espírito Santo, o Gerson Gesini, que vocês conhecem muito bem. Ele está no Espírito Santo agora, né? E, cara, o 12 Toques está fumegando lá, como o pessoal costuma dizer aqui, Rogerinho. Aí ele falou assim, viu, você vai falar com o Rogerinho hoje? Você pode falar para ele, você pode cobrar ele, por favor, que tem que ter pelo menos uma vaga de Master e uma de adulto para o Espírito Santo estrear num brasileiro de 12 Toques. Eu falei assim, pode deixar que eu vou mandar esse recado para ele. Que bacana, quer dizer que toda a comunidade do futebol de mesa já está esfregando as mãos, já está esperando ansiosamente por esse evento, e que deve ser um super evento, e numa cidade que é uma super cidade. Se você não conhece o Rio de Janeiro, amigo, olha, pegue passagem para dias antes ou dias depois, não perca a chance de conhecer o Rio de Janeiro, a cidade mais linda do mundo. Vocês moram muito bem, meninos. Eu queria, antes de terminar esse programa, agradecer duas pessoas. Vocês vão dar risada, mas tudo bem, vamos lá. Olha, eu queria mostrar isso para vocês, não sei se vocês conseguem ver. Que maneiro! Um mini craque do Jefferson, o entrevistador do Mundo Botonista, um presente de um amigo jornalista, o querido Giovanni Nobile, lá de Brasília. Um grande abraço para o Giovanni. E tem um outro aqui que eu preciso agradecer, uma fã aqui do canal e uma colaboradora do canal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. É outra miniatura. Vou tirar aqui. Que irado. Que top. Olha lá, é um presente de Milena Munhoz, ela que é colaboradora das redes sociais do Mundo Botonista, nos ajudou bastante aí no ano de 2022. Eu que nem jornalista sou um metido a fazer de conta que entrevisto as pessoas e narro jogos. Imagina o quanto eu fiquei emocionado com esses presentes. Muito obrigado. Um grande beijo para Milena, um grande abraço para o Giovanni. E, meninos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu quero deixar as portas do Mundo Botonistas não abertas, mas escancaradas para vocês da FEFUMERJ, todos os holofotes voltados para o futebol de mesa, para o Rio de Janeiro, em 2023. Igor, muito obrigado pela tua participação, querido. Obrigado, Jefferson. Só salientar aí a galera que estava realmente preocupada, quando vai ser no Rio, vai ser na capital. Já anunciamos oficialmente o local, estamos aqui dando alguns spoilers. Um outro é que o Mundo Botonista vai estar, né, na transmissão do campeonato, isso é certeza absoluta. E pedir desculpas pela demora, a gente sabe que as pessoas precisam se programar para viajar, talvez o ideal é que isso fosse um pouco antes, mas se a gente tivesse feito isso, como o Nando já falou, talvez a gente não conseguiria esse lugar. Então, acho que vai valer a pena e muito ter essa espera para a gente cada vez mais subir assim, o nível das nossas competições. A galera acho que vai ter um prazer de jogar. E mais um spoiler, 90% das mesas serão absolutamente novas. Então, aguardem. Um abraço aí, boa noite a todos, boa noite, Nando, boa noite, Rogerinho. Acabei falando, hein, Nando, foi mal. Não, mas tem aquelas outras coisinhas que ainda estão rolando aí por trás. Peraí, vamos fazer um pós-créditos. Eu me despeço, depois a gente volta. Eu continuo aqui, né? Ô, Rogerinho, o porte do evento aí deve ser semelhante ao de São Paulo? É isso? Pelo que a gente entende, sim, né? O local do evento comporta isso. E vocês devem fazer um campeonato não menor do que o de São Paulo, né? Infelizmente, nós temos uma limitação em relação à data, né? Se a gente tivesse mais um dia, com certeza nós faríamos uma outra tipo de tabela, até para comportar, até porque comporta mais mesmo, entendeu? O evento, com certeza, comporta mais do que 64 mesas, entendeu? Então, a ideia é justamente essa. A gente demorou até ter a certeza. Então, isso foi uma das coisas que eu estava conversando internamente com a diretoria, e eu gostaria que a gente continuasse com o mesmo padrão que foi feito em São Paulo, com o maior número de vagas.
entendeu? Claro, nem todos os estados têm condições de fazer isso, é difícil. Eu falo isso desde 2014, na diretoria da federação. A gente sabe, o próprio Igor, a gente até comentou isso antes de começar as gravações, e assim, o Rio vem evoluindo, não só na parte da federação, da diretoria, mas com ideias novas, de eventos, de locais. O Nando vindo agora com a ideia do Sesc, isso foi maravilhoso, entendeu? Isso foi lá em 2022, entendeu? Ele já está no Sesc já há anos, e isso já foi aos pouquinhos, né, Nando? Então, isso foi um trabalho que também nós fizemos lá atrás, entendeu? Muitas vezes as pessoas esquecem disso, então teve muito trabalho lá atrás para a gente se estruturar como própria federação mesmo, entendeu? Hoje, a gente aqui no Rio, eu particularmente, cedo tabelas para várias federações, entendeu? Então, assim, isso foi uma estrutura que nós tivemos. Entendeu? Então, a ideia é o brasileiro do adulto com 128 atletas, o Master com 96 e o Sub-18 com 16. É o máximo que eu posso falar em relação à quantidade de vagas. Valeu, Rogerinho. Muito obrigado pela tua participação aqui também, querido. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Igor. Valeu, Nando. Obrigado, Rogerinho, querido. E, Nando, deixei você por último, querido, mas os últimos serão já severa, os últimos serão os primeiros. Então, vamos lá, querido. Um grande abraço. Muito obrigado pela tua participação. Parabéns por esta parceria espetacular. E parabéns eu estendo, evidentemente, a toda a equipe de vocês aí. Valeu, Jefferson. Valeu, Igor. Valeu, Rogerinho. E valeu, galera que está assistindo a gente. Eu só posso dizer, aguarde, porque tem coisa muito boa vindo por aí. Um grande abraço a vocês também. Muito obrigado aqui pela audiência de todos. Espero que eu tenha tirado dos meninos aqui algumas informações que vocês estavam ávidos por saber. Eu vejo vocês no próximo aglomerado. Um grande abraço e até lá. Shine a light on me, 'cause I